Bem-vindo à aula 2 do módulo 4, onde vamos falar sobre a geração automática de cenários e a otimização. Os temas que vamos falar hoje são a criação da manobra em forma automática, os cenários que o Launchpad sugere, como adicionar uma nova inclinação de linhas, como usar uma linha AV e vamos entender os gráficos que o Launchpad oferece. É uma aula longa, porém muito importante. Vamos começar fazendo um projeto de linhas, igual o que a gente fez na aula passada. Então, aproveita para repassar o que a gente aprendeu. Eu vou pegar aquele de limites internos, só para ter o exemplo com limite interno. Operação plantio, eu vou escolher um equipamento, largura, pistas retas, vou deixar essas passadas de cabeceira porque não tem problema. E vocês vão ver que o Launchpad gera bem rápido as suas linhas e que ele gera em forma automática as manobras, sim? O detalhe dos tipos de manobra, como mudar o tipo de manobra, como mudar o ponto inicial, final da sua rota completa, a gente vai ver mais para frente. Mas alguns conceitos básicos. A gente fala de linhas quando não tenho manobras e falamos de rotas quando eu tenho a manobra. Por quê? Porque se vocês dão o play aqui embaixo, vocês vão ver que ele vai vir pelo ponto de entrada do talhão, pelo ponto de saída do talhão. E ele não faz só a manobra unindo as linhas internas, ele faz a volta da bordadura e depois ele entra nas manobras internas, nas linhas internas. Então, é uma rota porque a gente consegue engatar o piloto no primeiro ponto de entrada, fazer a bordadura e ele já entrar em todas as linhas internas e fazer incluso evitando os limites internos. Então, vamos dar o play. E eu vou, assim que dar o play, eu vou voltar para ele não ir tão rápido. Então, ele entra e ele vai, faz toda a bordadura e ele já entrou. Estão vendo aqui? Ele entra nas passadas e vai fazendo todas as passadas de linhas. Ele vem e faz ao redor do limite interno. Faz a passada de bordadura do limite interno e vai. E com o outro a mesma coisa. Ele vem, faz a volta do limite interno e continua e sai pelo ponto vermelho. Como eu falei, tem várias coisas para mudar aqui, alguns ajustes que vocês podem usar para ajustar a rota como vocês precisarem que ela seja criada. Aqui, sempre que vocês derem o play, vai aparecer aqui para avaliar essa rota. Então, vocês dão um joinha para cima ou para baixo, conforme se vocês gostaram ou não do resultado. Isso aqui para a gente é muito importante, porque em função do seu feedback, da sua resposta, a gente consegue ir lá e melhorar e olhar como que ficou a rota, melhorar o que for preciso, certo? Então, o primeiro tema que eu quero falar, além desses detalhes sobre as rotas, são as camadas. Se eu abro aqui em mostrar camadas, abre várias camadas, agora que eu fiz o projeto. Declividade, que a gente vai falar mais para frente também, bem em detalhe. E a camada de rota. Se vocês veem, todos esses aqui embaixo, ponto de recarga, início e fim da faixa, início do campo, setas direcionais e cobertura e nós pertencem à rota. Então, eles são como uma subdivisão dentro da rota. Se eu desligo a rota, eu não vejo as manobras, tá vendo? Eu vejo só as linhas e elas daqui aparecem mais apagadinhas, porque elas são da rota. Então, eu tenho duas coberturas, por exemplo, essa é a cobertura da rota, como que está sendo coberta a área usando a rota, e essa é a cobertura das linhas, sem considerar a manobra, certo? Então, eu desligo a rota e já desliga tudo para mim. Agora, por que o software escolheu esse sentido de linha? Então, aqui vem um conceito importante de processamento que eu quero que vocês entendam. Poucos segundos que o Launchpad levou para fazer o seu projeto,
ele analisou múltiplos cenários. Então, trabalhando em linha reta, ele analisa de 1 em 1 grau múltiplos cenários, dando toda a volta. Então, são 180 cenários. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha reta é um cenário, se eu giro a minha linha 1 grau tenho outro cenário, e assim por diante ele foi criando cenários. Eu preparei um vídeo que pode ajudar vocês a entenderem de uma forma mais fácil todo o processamento que o software faz naqueles poucos segundos. Então, aí estão todos os sentidos de linha que poderiam ser criados e os cenários que ele sugere, dependendo algumas características. Nesse caso, por exemplo, por que ele escolheu essa inclinação de linha? Porque ele pegou essa borda que vocês veem em vermelha, que é a nossa referência, e aqui vocês podem ver ajustar para borda mais longa. Nesse caso, ele pegou a borda mais longa do talhão e replicou essa referência e ele replicou as linhas. Mas temos outros cenários, menor número de passadas. Se eu clicar aqui, o sentido da linha vai mudar. Então, ele analisa todos os cenários, assim como o vídeo mostrou, e escolhe qual é o cenário que dá o menor número de passadas. E é esse aqui, mudou um pouco a inclinação. Qual é o cenário que dá menor distância percorrida? Então, ele está analisando muita coisa. Soma todas as distâncias e ele fala para mim, se o seu critério for menor distância percorrida, escolhe esse cenário. Menor tempo para concluir, mesma coisa. Quando a gente adiciona análise de declividade, aqui é adicionado mais um critério. Então, qual o melhor cenário para perda de solo vai ser acrescentado aqui e a gente vai ver mais para frente com bastante detalhe, porque é uma funcionalidade muito importante. Então, agora tenho como cenários sugeridos borda mais longa, menor número de passadas, menor distância percorrida, menor tempo para concluir. O que acontece se eu quiser outra inclinação de linhas? Eu não quero nenhum desses. O meu cliente, ou eu que sou produtor, eu quero fazer em outro sentido de linha. Então, venho aqui em personalizado e eu digito, eu quero, por exemplo, uma inclinação de linhas de 45 graus. Eu desço e acrescento. Pronto, ele criou todas as linhas com uma inclinação de 45 graus. E existe às vezes que o produtor, ele já tem uma linha B. Às vezes pode ser um rastro antigo que ele quer usar como referência. Então, vem aqui em personalizado, coloca a longitude do ponto A dessa linha, a latitude do ponto a longitude do ponto B e a latitude do ponto B. Acrescenta, que vai habilitar esse botão, e essa linha vai ser acrescentada nesse talhão. Então, é mais uma opção. Aqui em cima, eu tenho o nome do meu talhão, a operação que eu estou fazendo e a largura que estou usando. Eu posso favoritar esse projeto. Depois, vamos ver mais para frente para que serve. E eu posso mudar o nome do projeto aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui módulo 4, que é o nome do meu projeto, e vou renomar. Importante para vocês se orientarem e depois localizarem o projeto que vocês estão procurando. Por exemplo, versão final, o que vocês quiserem colocar aqui como nome do projeto. Outra coisa importante são os gráficos que aparecem aqui. Então, eu abro aqui à esquerda e eu tenho contagem de passadas. E ele me mostra como variam as passadas ao longo dos diferentes cenários. Então, aqui eu tenho cenários, certo? Para essa direção de linhas, eu tenho 43 passadas. Para essa direção de linhas de 70 graus, que é a inclinação, eu tenho 50 passadas. E assim por diante. Consumo de combustível e perda de solo, elas aparecem quando eu peço para fazer análise de declividade e a gente vai ver na próxima aula. Isso foi tudo para essa aula 2 e vamos para a próxima.